São Paulo brilhava em esplendor, mas o coração de Isabela Moura se despedaçou apenas uma noite após o casamento. Do auge da felicidade ao abismo da traição, ela acreditou que todas as portas da vida se haviam fechado, até que, em meio à tempestade, uma semente inesperada germinou dentro dela, e, ao mesmo tempo, o destino colocou em seu caminho um homem com o sobrenome Velasco, inimigo jurado de sua família. Poderia o amor realmente florescer onde só havia ódio? E será que um coração já traído teria coragem de amar outra vez? A música ecoava pelo imenso salão de festas de um hotel luxuoso na Avenida Paulista, coração pulsante de São Paulo. A luz dos lustres de cristal descia como cascatas douradas, refletindo nos vestidos de gala cintilantes dos convidados, compondo um quadro tão opulento que beirava o irreal. Centenas de personalidades do mundo dos negócios, da política e das artes estavam reunidas, não apenas para celebrar os noivos, mas também para testemunhar o evento já chamado de o casamento do ano. Isabela Moura, filha do poderoso Império Logístico Moura, unia-se oficialmente a Rafael Duarte, jovem promissor, inteligente, com uma carreira em ascensão meteórica. Isabela surgia naquele cenário como uma verdadeira rainha. Seu vestido de noiva fora, feito sob medida por um renomado estilista do Rio de Janeiro, o corpete ajustado realçava suas curvas, cravejado de cristais que refletiam a luz, a longa cauda fluía sobre o tapete vermelho como ondas brancas vindas do mar de Copacabana. Seus cabelos castanhos, presos em um coque elegante, eram adornados por uma delicada tiara de diamantes, destacando o rosto fino e o brilho intenso do olhar. Ao adentrar a cerimônia, seu coração batia acelerado, prestes a explodir dentro do peito. Desde a juventude, Isabela se acostumara a ser alvo de olhares que misturavam admiração e cálculo. Filha de Henrique Moura, nunca fora apenas uma jovem comum, era herdeira, representante de um clã inteiro. Mas naquele dia, em meio aos aplausos vibrantes, ela sentia algo diferente. Não era apenas um acontecimento social, nem uma estratégia política da família. Era o seu dia, aquele em que acreditava ter encontrado um homem digno de compartilhar não só o brilho, mas também os fardos. Rafael a aguardava diante do altar, impecável em seu smoking preto sob medida. Seu rosto iluminava-se sob as luzes, o sorriso confiante como se o mundo inteiro girasse ao seu redor. Quando seus olhos encontraram os de Isabela por um instante, ela acreditou no amor dele. Acreditou que as conversas, os passeios de mãos dadas, as promessas sussurradas, não tinham sido um teatro. Lembrou-se das noites em que ele a levara para caminhar pela Avenida Brigadeiro, das palavras doces sobre o futuro que construiriam juntos. Ela ansiava por um amor ardente, mas também forte o bastante para caminhar lado a lado com suas responsabilidades. Rafael parecia ser a resposta. Seu pai, Henrique Moura, sentado na primeira fila, mantinha a expressão severa e o olhar atento a cada detalhe. Jamais confiara inteiramente em Rafael, mas também não se opusera ao casamento. Para ele, qualquer aliança, por mais frágil que fosse, tinha valor. Isabela sentia essa pressão, mas quando Rafael segurou sua mão, afastou todas as dúvidas. Queria acreditar que aquilo não era uma troca de interesses, mas sim amor verdadeiro. A cerimônia seguiu perfeita. Votos trocados, beijo diante de todos, chuva de papel prateado. A música soou. As taças se ergueram em brindes. Os jornais mais prestigiados publicaram ainda naquela noite a aliança dourada entre Moura e Duarte, um novo marco para o empresariado brasileiro. Isabela, nos braços de Rafael, dançava e sorria. Pela primeira vez em anos carregando fardos imensos, sentia-se apenas uma mulher comum, amada e escolhida. A noite de núpcias, na suíte de luxo no 30º andar do hotel, abriu-se como um sonho. As cortinas brancas esvoaçavam ao vento. São Paulo resplandecia ao longe, arranha-céus brilhando como milhares de estrelas. Sentada diante do espelho, Isabela retirava a maquiagem, contemplando o rosto de uma noiva feliz. Rafael aproximou-se por trás, envolvendo-a em seus braços, murmurando palavras doces ao seu ouvido. Naquele instante, ela deixou cair todas as defesas. Acreditava que toda dor e solidão haviam ficado para trás, cedendo espaço a um novo começo. Naquela noite, entregaram-se um ao outro
como qualquer casal recém-casado. Isabela fechou os olhos, entregando-se ao homem que julgava ser seu destino. Adormeceu sonhando com uma casa cheia de risadas infantis, manhãs em que Rafael levaria os filhos à escola, noites em que estariam reunidos em família. Um sonho simples, mas tão intenso que despertou na manhã seguinte com um sorriso nos lábios. Mas o sorriso se desfez depressa. O som seco de uma mala sendo arrastada pelo piso de madeira ecoou. Isabela abriu os olhos, a luz da manhã inundando o quarto. Pensou que Rafael apenas organizava algumas coisas, mas ao vê-lo, de camisa branca, olhar frio, mãos ágeis dobrando roupas e colocando-as na mala, um arrepio gélido percorreu sua espinha. Vai aonde tão cedo? Sua voz, rouca de sono, soava cheia de incerteza. Rafael parou por um instante, mas não a encarou de imediato. Quando ergueu os olhos, já não havia neles a ternura da noite anterior, nem o calor de antes. Havia apenas frieza, cálculo como uma lâmina cortando o ar. Não posso continuar com essa farsa. Sua voz firme e decidida parecia ensaiada há muito tempo. Isabela sentou-se ereta, o coração em disparada. Farsa? Rafael, eu não entendo. Ele riu, um riso sem afeto, vazio. Isabela, eu nunca te amei. Esse casamento foi um erro, uma jogada. Você é Moura, filha única de Henrique Moura. Seu nome abre portas que eu levaria anos para arrombar. Eu precisei dele. Mas amor, nunca. Cada palavra caía como uma lâmina em seu peito. O corpo inteiro dela gelou. Os dedos se cerraram contra os lençóis. Você está dizendo o quê? Ontem à noite. Você. Eu cumpri meu papel. Rafael a interrompeu, olhar carregado de desprezo. Mas não posso viver uma vida inteira em uma encenação. A mulher que eu amo não é você. Não vou desperdiçar minha juventude ao lado de alguém por quem não sinto nada, mesmo que traga o sobrenome Moura. Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões. Por um instante, quis gritar, chorar, correr até ele. Mas seu orgulho forjado ao longo dos anos, sob o peso do nome Moura, a manteve imóvel. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Chorar diante dele seria se diminuir, exatamente como ele desejava acreditar. Então, tudo não passou de um teatro? Sua voz tremia, mas mantinha uma estranha calma. Rafael fechou a mala, vestiu o paletó. Exatamente. E agora o espetáculo acabou. Dirigiu-se à porta, mas antes de sair lançou-lhe um último olhar. Você é forte, Isabela. Vai superar. A porta bateu com estrondo, o som ecoando pelo quarto luxuoso. Isabela permaneceu sentada na cama, o olhar fixo no vestido branco pendurado na cadeira. O tecido brilhava sob a luz do amanhecer, mas já não era símbolo de felicidade. Era uma prova cruel de um amor falso. Naquele silêncio sufocante, ela sussurrou, como um juramento lançado ao vazio. Você pode ter me enganado, mas não vai me destruir. Eu vou me levantar. Eu juro. O quarto, antes cheio de flores e luz, agora só guardava silêncio pesado. Depois da batida da porta, tudo parecia ruir, deixando-a suspensa entre a realidade e um pesadelo. Isabela caminhou trêmula até o espelho. O reflexo a assustou. Rosto pálido, olhos avermelhados, cabelos em desalinho. Na cadeira, o vestido branco cintilava como um monstro zombeteiro. Ontem símbolo de amor, hoje prova da traição, um fantasma inapagável. Ela desabou no chão, abraçando o travesseiro, mordendo os lábios até sangrar para não chorar em voz alta. As palavras de Rafael ecoavam sem cessar. Nunca te amei. Tudo não passou de um teatro. Queria negar. Acreditar que era um acesso de raiva, mas o olhar gélido dele havia destruído toda a ilusão. O toque do celular a sobressaltou. Na tela, dezenas de mensagens e notificações. Ao abrir, seu coração gelou. Imagens de Rafael deixando o hotel com a mala já circulavam nas redes sociais, viralizando em segundos. Manchetes sensacionalistas estampavam. O casamento do século da família Moura termina após uma única noite. Milhares de comentários se multiplicavam entre zombaria e pena. Então casamento bilionário também é só barganha. Coitada da Isabela, virou piada. Nem o poder dos Moura segura um homem. O sangue pareceu congelar em suas veias. Estar sob os holofotes era rotina,
Mas aquilo era diferente. Não era fofoca, era humilhação pública, uma ferida exposta. Tentou sair do hotel discretamente, mas os olhares do pessoal da recepção aos seguranças estavam carregados de curiosidade e compaixão. Alguns cochichavam, outros riam por trás da mão. Cada passo no piso de mármore era como caminhar sob milhares de olhos invisíveis. Ao chegar à mansão nos jardins, pensou encontrar alívio, mas o silêncio dali era ainda mais cruel. Os retratos dos antepassados a observavam das paredes, olhares duros, severos, como se dissessem: "Você envergonhou a família." Ai, mãe. No dia seguinte, forçou-se a ir à empresa Moura. Não permitiria faltar, temendo que uma única fraqueza fosse suficiente para ser subestimada. Mas ao entrar no saguão, sentiu o clima pesado. Conversas se interromperam. Olhares a seguiam, misto de pena, escárnio e curiosidade. No elevador, duas jovens cochichavam. Viu só? Igualzinho saiu nos jornais. Pois é, engraçado, né? Casamento luxuoso, destruído em uma noite. End of two. Isabela ouviu cada palavra, mas apenas apertou a bolsa contra o corpo, ergueu o queixo e seguiu firme, como se nada a atingisse. Por dentro, eram punhais dilacerando sua alma. À tarde, sozinha no escritório, contemplava São Paulo pela janela. O tráfego seguia, as luzes brilhavam, a cidade pulsava indiferente à dor de uma mulher abandonada. Ali compreendeu. O mundo não pararia por ela, nem teria piedade. Se caísse, todos só esperariam para pisar. Em casa, deparou-se novamente com o vestido de noiva, imóvel sobre a cadeira. Tocou o tecido gélido e de súbito o atirou ao chão. Os cristais se espalharam pelo piso, fragmentos de um sonho destroçado. Sentou-se no chão, soluços irrompendo, lágrimas enfim molhando o rosto. Mas em meio ao pranto, ouviu a própria voz. Eu posso ter sido enganada, posso ter sido traída, mas não serei destruída. Vou me reerguer, mais forte, mais lúcida, e nunca mais serei motivo de escárnio. Naquela noite, saiu à varanda e contemplou a cidade cintilando na escuridão. São Paulo, ruidosa e impiedosa, seria também o palco de sua renovação. Naquele instante, Isabela já não era a noiva fracassada de ontem, mas uma mulher silenciosamente dando início a um novo capítulo. A luz da manhã atravessava as imensas janelas da mansão Moura, refletindo sobre o tapete vermelho que se estendia pelo corredor. O silêncio solene daquele espaço grandioso fazia ecoar cada passo de Isabela. Depois do episódio humilhante, o ar dentro da casa se tornara pesado, denso, como se até as paredes murmurassem censuras. Henrique Moura a aguardava em seu escritório, o verdadeiro coração de poder da família. Ali, decisões de milhões de dólares já haviam sido assinadas. Ligações com políticos e empresários influentes do mundo todo tinham acontecido. Painéis de madeira escura, estantes abarrotadas de livros, mapas logísticos globais dispostos com precisão e, sobre a parede principal, os retratos dos antepassados, rostos austeros, olhares inquisidores que pareciam vigiar qualquer um que ousasse se colocar diante deles. Isabela entrou mantendo as costas eretas, o queixo erguido, como se não carregasse a dor de quem acabara de ser traída. Mas sabia bem que o olhar de seu pai não deixaria escapar nada. Henrique, sentado atrás da ampla mesa de madeira, entrelaçava as mãos. Seus olhos cinzentos, frios, fixaram-se nela. Não falou de imediato. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, um silêncio que cortava o ar como uma lâmina. Você fez a cidade inteira rir da nossa cara, disse por fim, a voz grave, pesada como marteladas. Acha que um Moura tem o direito de cometer um erro desses? Esse casamento era uma jogada estratégica, Isabela. Você o transformou em piada. Isabela conteve o aperto no peito e respondeu com firmeza. Eu não quis que isso acontecesse, pai. Eu também fui vítima. Rafael me... Henrique bateu a mão na mesa, interrompendo-a. Não me venha falar de amor ou de vítima. Amor é um luxo que os Moura nunca tiveram tempo para buscar. Só existe aliança, poder, interesse. Você se esqueceu disso? As palavras penetraram como facas em seu coração. Isabela sempre soubera da frieza do pai, mas ouvi-lo negar abertamente o valor do amor a deixava sem ar.
Inspirou fundo, sustentando o olhar dele. Talvez eu tenha errado ao confiar em Rafael, mas não errei em acreditar que nós, além do poder, também temos o direito de viver como seres humanos comuns. Pai, eu quero um casamento com amor, não um contrato. Henrique sorriu de forma amarga, sem nenhum traço de ternura. O que você quer não importa. O que importa é este sobrenome, Moura. Do seu bisavô até mim, todos compreenderam. Sentimentos são fardos. Quanto mais você alimentar ilusões, mais será devorada. Isabela ergueu os olhos para os retratos na parede. Os rostos do avô, do bisavô, homens que marcaram a história da família, carregavam a mesma rigidez, como que confirmando as palavras do pai. Naquele instante, sentiu-se pequena como nunca uma mulher solitária, esmagada pelo peso de uma herança implacável. À noite, a imensa mansão nos jardins parecia ainda mais fria. As luzes douradas se espalhavam pelos cômodos, mas não conseguiam afastar o vazio. Isabela sentava-se sozinha no sofá, olhando para o jardim sombreado. Lá fora, as ruas de São Paulo brilhavam, mas dentro da casa só havia o tic-tac constante do relógio de parede. Cada cena do casamento voltava à memória. Os aplausos, os sorrisos, as bênçãos. Agora tudo lhe parecia apenas um cenário desmontado, um palco vazio. Ela suspirou, a mão tocando o peito. Sentia a dor, mas junto dela surgia algo novo, um desejo de reagir, de provar que não era apenas um nome na genealogia dos Moura. Aquela noite, o sono não veio. Isabela vagueou pelos corredores e salões da casa, cada canto lembrando sua infância. Desde pequena, Henrique a treinara, a suportar reuniões intermináveis sem mover um músculo, a encarar sem piscar, a assinar contratos simulados com mãos firmes. Um Moura não tem o direito de ser fraco, ele repetia, a voz dura como aço. Assim crescera, aprendendo a engolir lágrimas, transformando dor em silêncio orgulhoso. Mas agora, na quietude da mansão, Isabela se sentia apenas uma mulher nua em sua dor. Do terraço, contemplava a cidade que nunca dormia, arranha-céus iluminados, filas de carros pela Avenida 20 e 3 de Maio, buzinas ecoando ao longe. São Paulo não se importava com sua humilhação. Continuava girando, ocupada, indiferente. No dia seguinte, a família Moura reuniu-se. Era tradição. Diante de grandes acontecimentos bons ou ruins, os parentes se encontravam para discutir juntos. Na verdade, Isabela sabia bem. Era o momento de vigiar, julgar e criticar. Na ampla sala de estar, poltronas de couro em círculo. Tios, tias, primos todos presentes. A curiosidade brilhava em cada olhar. Uma das tias falou primeiro, a voz açucarada de ironia, a filha de Henrique Moura, a noiva de São Paulo, e no fim virou, noiva de um dia. Que pena. Risadinhas soaram pelo salão. Isabela cerrou os punhos, mas manteve o rosto sereno. Um primo acrescentou, nossa família foi exposta em todos os jornais. Mas enfim, talvez seja o preço de acreditar em amor, e não em cálculo. Isabela ergueu o queixo, os olhos faiscando. Já não queria se calar. Sim, eu acreditei no amor. E paguei o preço. Mas pelo menos tive coragem de viver de acordo com o meu coração. E vocês, que só sabem viver de cálculo, já sentiram algum dia o que é ser amado? A sala estremeceu. O silêncio caiu pesado. A tia riu sem jeito, mas não respondeu. Henrique, de pé no canto, olhava a filha com raiva e por um instante fugaz, com surpresa. Ao final, Isabela saiu para o jardim. Inspirou o ar fresco da noite. Pela primeira vez desde o colapso do casamento, não sentia mais o corpo tremer. A dor ainda estava lá, mas havia se transformado em outra coisa, uma força nova, desconhecida, poderosa. Ela murmurou para si mesma, talvez eu tenha perdido tudo, mas não perdi a mim mesma. A partir de hoje, sou eu quem decide a minha vida. Nem meu pai, nem minha família, nem a opinião pública vão escolher por mim. A lua iluminava o jardim silencioso, banhando seu rosto em uma luz suave. Não era o brilho de uma vítima, mas de uma mulher prestes a renascer. Nos dias que se seguiram ao escândalo, Isabela mergulhou no trabalho como forma de escapar. No Império Moura, não havia espaço para a fragilidade, e ela sabia.
Bastava um sinal de fraqueza para que os abutres do mundo dos negócios a atacassem. Por isso, todas as manhãs, vestia o terno impecável, delineava os olhos com precisão cortante e entrava nas reuniões como uma guerreira. Mas seu corpo começou a traí-la. Durante uma reunião estratégica sobre a expansão da rede logística para o norte e nordeste, Isabela apresentava com firmeza quando, de repente, a voz lhe falhou, a visão embaçou, o coração disparou, o estômago se contorceu. Tentou se manter de pé, mas diante dos olhares perplexos dos diretores, cambaleou e desabou sobre a mesa. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns correram em sua direção, outros apenas trocaram olhares carregados de insinuações, como se a queda fosse prova de que a noiva de um dia não tinha fôlego para liderar. Felizmente, Marina, amiga e assistente inseparável, estava lá. Segurou Isabela, a apoiou e sussurrou, tentando acalmá-la. "Isa, você está bem? Está pálida. Deve ser só estresse", murmurou Isabela, embora nem ela acreditasse nas próprias palavras. Naquela tarde, Isabela foi para o pequeno apartamento de Marina em Pinheiros. Um espaço simples, mas acolhedor, o oposto da frieza luxuosa da mansão nos jardins. Na cozinha perfumada de café, Isabela apoiava o queixo nas mãos, abatida. Marina a observava com atenção até perguntar, em tom baixo, "Isa, será que você não está grávida?" A pergunta a atingiu como uma flecha, revelando o medo que vinha tentando enterrar. Abriu a boca para negar, mas a voz falhou. As manhãs de náusea, as tonturas repentinas, a estranha sensibilidade do corpo, tudo voltou de uma vez. "Não, não pode ser", sussurrou, mas até ela percebeu o tremor na própria voz. Marina segurou sua mão. Firme, paciente. "Isa, você precisa ter certeza. Se for verdade, ao menos deve estar preparada." No dia seguinte, Isabela foi a uma clínica particular nos Jardins, a mesma usada pela família Moura. Apesar do agendamento prévio, esperou na sala com as mãos geladas. Na televisão, notícias sobre novos projetos da cidade passavam, mas ela não ouvia nada. Todo o som parecia abafado. Chamaram seu nome. Entrou com o coração pesado. Os exames foram rápidos, mas a espera pelos resultados pareceu interminável, como séculos. A mente fervilhava de cenários. Se estivesse grávida, seria filho de Rafael, o homem que a abandonara sem piedade, o homem que ela jurara nunca mais permitir que voltasse. Por fim, o médico retornou com a pasta nas mãos. Colocou o resultado sobre a mesa e disse com firmeza, "Parabéns, Isabela. Você está grávida. Aproximadamente 6 semanas." O mundo girou. O coração dela disparou. Os olhos fixaram-se naquelas palavras no papel, confirmando o inevitável. Uma parte dela queria chorar de medo. Outra era tomada por um sentimento sagrado, indescritível. Saiu da sala como em transe. Marina, esperando no corredor, precisou apenas olhar em seus olhos para entender. Abraçou-a forte, sem perguntas, murmurando, "Você não está sozinha, Isa. Vai ficar tudo bem." Naquela noite, no quarto amplo e solitário, Isabela sentou-se na cama e pousou a mão sobre o ventre ainda plano. A lua entrava pela janela, tingindo seu corpo com prata suave. As lágrimas escorreram, mas não eram só de dor, eram de promessa. Ela sussurrou, como se falasse com a vida que crescia dentro dela. "Meu filho, eu não sei como vou fazer. Eu tenho medo, mas eu juro, você nunca se sentirá abandonado. Mesmo que seu pai não nos queira, eu estarei aqui. Eu vou te amar com toda a força que tenho." A promessa ecoou pelo quarto, misturada às batidas aceleradas do coração dela. E naquele instante, Isabela Moura, a noiva fracassada de ontem, transformou-se em mãe. A notícia não poderia ser escondida por muito tempo. Dias depois, durante o café da manhã na mansão, Henrique Moura percebeu algo diferente no rosto da filha. Largou a xícara, fixou nela o olhar cortante. "Você está escondendo algo de mim, Isabela?" Ela hesitou, os dedos apertando o encosto da cadeira. Sabia que aquele momento chegaria. Inspirou fundo e disse com franqueza, "Eu estou grávida." O tic-tac do relógio pareceu ensurdecedor. Henrique se ergueu de súbito, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Olhou-a com raiva, decepção e, por trás disso, preocupação. "De Rafael?" A voz dele relada. Isabela apenas assentiu.
Henrique bateu com força na mesa, derramando café negro que se espalhou como uma mancha. Você tem ideia do que isso significa? Aquele homem nos humilhou diante da cidade e agora terá a desculpa perfeita para voltar, para se agarrar a nós outra vez. Vai entregar esta família a ele? Isabela mordeu os lábios, o coração trêmulo, mas manteve os olhos fixos no pai. Não, pai, não vou permitir. Vou criar essa criança sozinha. Ela é minha. Eu vou protegê-la. Henrique soltou uma risada seca, sem humor algum. Você acha que consegue? Mal consegue controlar suas próprias emoções e agora quer enfrentar o mundo com uma criança nos braços? Não seja ingênua, Isabela. Amor de mãe não sustenta uma dinastia. As palavras cortaram fundo, mas dessa vez ela não cedeu. Ergueu-se, a voz trêmula, mas firme. Eu posso perder tudo, pai. Posso ser alvo de zombarias. Posso ser abandonada, mas não vou perder a mim mesma. Se amar é luxo, eu escolho viver nesse luxo. Não vou deixar que ninguém transforme meu filho em instrumento. Nem o Senhor, nem a família, nem ninguém. Henrique a encarou por longos segundos. O olhar ainda era frio, mas um lampejo diferente surgiu em sua profundidade, talvez reconhecimento. Não disse nada, apenas bufou e saiu, deixando Isabela sozinha, com o coração pesado e ao mesmo tempo estranhamente leve. Naquela tarde, ela foi até Marina. Os olhos estavam vermelhos, mas brilhantes. Marina a envolveu num abraço apertado. Juntas, sentaram-se junto à janela, vendo a chuva cair sobre as ruas agitadas de São Paulo. Tenho medo. Marina sussurrou Isabela. Medo de não ser forte o suficiente, de não ser boa o bastante. Medo de que meu filho sofra por minha causa. Marina apertou sua mão com firmeza. Isa, você já é forte há muito tempo. Eu vi você renascer das cinzas. Esse bebê não vai te enfraquecer, vai te fortalecer, e você nunca vai estar sozinha, porque eu estou aqui. As palavras aqueceram seu coração como uma chama suave. À noite, de volta à mansão, Isabela entrou em seu quarto iluminado pela lua. Sentou-se na cama, a mão sobre o ventre. Ainda era estranho, mas dentro dela já havia uma certeza nova. Meu amor, não sei se você terá os olhos dele, ou o meu sorriso, mas sei que você será a minha razão para viver, para lutar. Eu prometo, mesmo que o mundo inteiro nos vire as costas, eu nunca te deixarei. Lá fora, São Paulo seguia vibrante, a cidade que não dorme. Mas, no quarto de Isabela Moura, um novo capítulo começava, o capítulo da maternidade, da esperança pequena, porém poderosa o suficiente para transformar tudo. Numa manhã de fim de semana, depois de dia sufocada pela pressão da família e da empresa, Isabela recebeu uma mensagem de Marina. O dia está lindo. Vamos caminhar. Você precisa de ar puro. A princípio, pensou em recusar. Já se acostumara a se esconder atrás das paredes frias da mansão, fugindo dos olhares do mundo. Mas, de repente, percebeu. Se continuasse a se trancar, seria devorada pelo próprio medo. Assim, naquela tarde, as duas se encontraram no Parque Ibirapuera, o coração verde de São Paulo. O ambiente ali era outro. O lago refletindo o sol, árvores antigas espalhando sombra fresca, risadas de crianças ecoando pelos gramados. Isabela vestia um simples vestido de algodão, disfarçando as curvas que começavam a mudar com a gravidez. No olhar, ainda havia cansaço. Sentaram-se num banco de pedra à beira do lago, onde a brisa soprava suave. Marina lhe ofereceu uma água de coco gelada e ficou algum tempo em silêncio, apenas observando. Isa começou. Eu sei que você está com medo, mas acredite em mim. Você é mais forte do que imagina. Isabela sorriu sem humor, os olhos fixos na água. Forte? Eu sinto que estou afundando. Sozinha diante da opinião pública, do pai, de um futuro que não sei qual será. E agora, ainda carrego uma vida dentro de mim. Se eu cair, o que acontecerá com ela? Marina pousou a mão no ombro da amiga, a voz firme e calorosa. Sabe por que acredito tanto que você vai superar? Porque eu mesma já caí. Eu amei um homem, acreditei que ele me protegeria, que se casaria comigo. Mas ele me deixou para correr atrás de uma mulher mais rica. Eu pensei que minha vida tinha acabado, mas descobri que ninguém me salvaria, exceto eu mesma. E aprendi a me levantar. Você também vai conseguir, Isa. As palavras calaram fundo.
Isabela nunca ouvira Marina se abrir daquela forma. Era como olhar num espelho. A mesma dor, apenas com desfechos diferentes. Só que agora, ela não carregava apenas a si mesma, mas também o filho. No fim da tarde, foram para o apartamento de Marina, no 7º andar de um prédio em Pinheiros. Pequeno, voltado para uma rua movimentada, mas cheio de vida. Marina arregaçou as mangas para preparar o jantar. Fica sentada, Isa. Você precisa descansar. Mas Isabela insistiu. Vestiu um avental, picou legumes, mexeu as panelas. O cheiro de alho e cebola fritando espalhou-se, misturado às risadas das duas, quando disputavam quem viraria o peixe na frigideira. Olha só para você. Isa provocou Marina, rindo. A herdeira dos Moura, e parece uma dona de casa desastrada. Isabela gargalhou, pela primeira vez em muito tempo. Quando o jantar simples ficou pronto, sentaram-se à mesa pequena. Naquele instante, Isabela sentiu uma leveza, que não lembrava mais. Olhou para Marina e murmurou: Eu tenho medo, Marina. Medo de ser mãe solteira, de ser ridicularizada. Medo que meu filho cresça sem sentir o amor de um pai. Marina pousou os hashes, o olhar firme. Isa, essa criança pode não ter um pai presente, mas nunca vai faltar amor, porque tem você e tem a mim também. Você nunca vai estar sozinha nessa jornada. As lágrimas vieram aos olhos de Isabela. Fazia tempo que não se sentia realmente vista não como uma moura, mas como uma mulher apenas desejando ser amada e amparada. Após o jantar, recostou-se na cadeira, acariciando a barriga. O medo ainda estava lá, mas um fio de serenidade começava a nascer. Marina serviu-lhe um chá quente e sorriu. Isa, sabe, esse bebê será o motivo pelo qual você vai continuar. Ele dará um novo sentido à sua vida. Confie em mim, você vai perceber. Isabela devolveu-lhe um olhar tímido, mas com um brilho novo. Ainda não conseguia acreditar por completo, mas dentro do coração, uma esperança havia sido plantada. Uma semana depois, Marina a levou para um pequeno festival de samba na Vila Madalena. As ruas estavam cobertas de luzes, tamborins e cavaquinhos marcavam o ritmo. Os corpos dançavam em celebração. Isabela, a princípio, ficou retraída diante da multidão, mas Marina não permitiu que ela se escondesse. Puxou-a para o meio da roda. O som vibrava, palmas acompanhavam, os pés dançavam no compasso. De repente, Isabela riu um riso cristalino, raro, que há muito não surgia. Naquele momento, ela não era mais a noiva de um dia, nem a herdeira dos Moura. Era apenas uma mulher redescobrindo a alegria de viver. De volta ao apartamento de Marina, naquela noite, Isabela abriu um caderno diante da luz amarela suave e começou a escrever para o filho. Meu amor, hoje eu sorri. Sorri porque percebi que, mesmo com tudo desmoronando, ainda tenho um motivo para me levantar. Esse motivo é você. Não sei se será menino ou menina, mas sei que é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu comigo. Oh! As palavras trêmulas, mais sinceras, a fizeram sentir-se mais leve. Na manhã seguinte, ao retornar à mansão dos jardins, os passos sobre o mármore ecoaram frios. O luxo estava lá, mas também um vazio sufocante. Cada sala vasta parecia carecer de vida, em contraste com o pequeno apartamento de Marina, cheio de calor humano, vozes e aromas. À noite, Isabela ligou para a amiga. A voz embargada, mas firme. Obrigada, Marina. Eu ainda não sei o que me espera, mas sei de uma coisa. Eu não vou desistir. E Marina respondeu, serena, segura. Isa, eu já disse, vou estar ao seu lado em toda essa caminhada. Aconteça o que acontecer, você não estará sozinha. Isabela fechou os olhos, sorrindo. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o céu de São Paulo. Dentro dela, uma nova força surgia, a força da amizade, da maternidade e de uma determinação impossível de apagar. O edifício da Fiesp na Avenida Paulista reluzia naquela noite como um imenso cristal. O salão principal estava deslumbrante, tapete vermelho estendido, lustres de cristal cintilantes e sobre cada mesa, orquídeas brancas combinadas a velas douradas criavam um ambiente de luxo e poder. Era o evento anual que reunia a elite econômica do Brasil, palco de alianças, disputas e exibições de força dos maiores conglomerados.
Isabela Moura surgiu em um vestido de gala azul escuro de seda, corte impecável que realçava suas formas sem perder a sobriedade. Os saltos a tornavam ainda mais imponente, embora cada passo fosse acompanhado de uma fisgada discreta no ventre. A gravidez começava a se revelar, e seu corpo já não tinha a mesma resistência. Mesmo assim, ela sabia. Não era apenas uma festa, era um momento de provar a São Paulo inteira que os Moura permaneciam firmes, que a noiva de um dia ainda era capaz de liderar. Cada aperto de mão, cada sorriso, era uma negociação silenciosa. Flashes disparavam sem parar, capturando a imagem de Isabela com sua beleza fria, quase inacessível. Mas por dentro, ela sentia o coração acelerado, a mente girando. Marina, sempre ao lado, murmurou preocupada. Isa, se não estiver bem, podemos ir embora mais cedo. Isabela negou com a cabeça, sustentando o sorriso. Não, eu preciso ficar. Todos os olhos estão sobre mim. Não posso parecer fraca. Mal terminara a frase, uma vertigem violenta atingiu. O salão perdeu o foco, os sons se afastaram, cambaleou, as pernas fraquejando. Murmúrios surgiram ao redor. Antes que caísse, uma mão firme a segurou. Ao erguer os olhos, encontrou um rosto conhecido apenas de reuniões tensas e manchetes financeiras. Leonardo Velasco, o magnata do grupo Velasco, rival histórico dos Moura. Traços sérios, olhar negro e profundo que parecia atravessar qualquer armadura. Senhorita Moura, sente-se. A voz grave ressoou clara em meio ao tumulto. Ele a conduziu até uma poltrona discreta no canto do salão, firme, mas sem rudeza. Marina correu, aflita. Isa, você está bem? Leonardo permaneceu em silêncio. Apenas fez sinal a um garçom. Logo, um copo de água gelada foi colocado diante de Isabela. Ela bebeu, trêmula, e o frescor trouxe de volta o fôlego. Ia agradecer, mas Leonardo falou primeiro. Você está se castigando. Até os mais fortes têm limites. As palavras a desconcertaram. Não havia ironia ali, apenas franqueza gélida e dentro dela um fio de cuidado. Isabela o encarou, hesitante. Naquele instante breve, viu algo muito diferente da imagem do Lobo Velasco descrita por seu pai. Respirou fundo, recompôs-se. Não se permitiria mostrar vulnerabilidade diante de Leonardo Velasco, símbolo de tudo que sua família chamava de ameaça. Pousou o copo sobre a mesa e respondeu, a voz cortante, agradeço sua ajuda, senhor Velasco, mas nós dois sabemos, entre Moura e Velasco não existe espaço para consideração. Ele arqueou a sobrancelha, sereno. Você acredita que tudo se resume a ódio? Então esqueceu o passado. Isabela franziu a testa. Estava prestes a rebater quando ele continuou. Lembra-se de 15 anos atrás, quando os Moura enfrentaram a crise no transporte marítimo? Quem estendeu a mão primeiro? Não foi um político, nem um aliado antigo. Foi meu pai. E depois, o que fez o seu? Virou as costas. Nos transformou em inimigos. A história entre nossas famílias não é só rancor, senhorita Moura. Há também uma dívida. Isabela estremeceu. Já ouvira sobre esse episódio, mas sempre sob a versão amarga de seu pai, onde os Velasco eram oportunistas. Agora a narrativa soava diferente. Marina, de perto, percebia a tensão no ar. Não era apenas rivalidade. Havia uma energia estranha, um fio invisível unindo os dois. Leonardo levantou-se e estendeu a mão, em convite. Deixe-me levar, lá, ao carro. Aqui há olhos demais, e você não precisa de mais um espetáculo. Isabela hesitou. Uma parte dela queria recusar, manter distância, mas o olhar firme dele não lhe permitiu dizer não. Acenou levemente. Caminharam lado a lado pelo corredor iluminado. Marina seguindo atrás, o coração confuso diante de cada gesto, cada troca de olhar entre eles. No estacionamento, Leonardo abriu a porta do carro para ela. Antes que entrasse, inclinou-se, a voz grave, carregada de peso. Você pode enganar o mundo inteiro, Isabela. Mas não se engane a si mesma. Ninguém consegue carregar tudo sozinho para sempre. Ela congelou, os olhos arregalados. A frase atravessou a armadura que tanto esforço fizera para erguer. Quis responder, mas as palavras morreram na garganta. O carro partiu, deixando Leonardo parado, sua silhueta recortada sob as luzes amarelas. No trajeto de volta,
Marina permaneceu em silêncio, respeitando o turbilhão da amiga. Isabela apoiou a testa no vidro da janela, a mente em caos. Naquela noite, já na quietude da mansão dos jardins, o sono não veio. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Leonardo, o olhar profundo, a voz ecoando como uma marca impossível de apagar. Sabia, no íntimo, que aquele encontro não fora acaso e que mudaria sua vida de formas que ainda não podia imaginar. O evento beneficente da Associação de Amparo à Criança acontecia em um hotel luxuoso da Avenida Brigadeiro Faria Lima, reunindo a elite de São Paulo. O tema daquele ano era Um Futuro Melhor, com o objetivo de arrecadar fundos para programas de educação no interior. Isabela chegou em um vestido marfim simples, menos imponente que os de outras ocasiões, pois já sentia as mudanças do corpo. A barriga ainda discreta exigia escolhas cuidadosas de roupas. Mesmo assim, os flashes da imprensa não a deixaram em paz. A herdeira Moura, a noiva de um dia, agora sozinha novamente. Ao atravessar o saguão, parou de repente. No fim do corredor, Leonardo Velasco conversava com empresários internacionais. De smoking preto e gravata de cetim azul escuro, irradiava elegância e autoridade. As histórias que corriam sobre ele no meio corporativo eram sempre cortantes. Frio, implacável, sem piedade. Mas ali, Isabela viu outro Leonardo atento, ponderado, até capaz de sorrir discretamente. Seus olhares se cruzaram. Por um instante, ela quis se virar, mas os pés permaneceram imóveis. Leonardo inclinou a cabeça em saudação e caminhou em sua direção. Senhorita Moura, disse, a voz grave, quente. Não esperava encontrar, lá aqui, mas talvez eu não devesse me surpreender. A senhora sempre aparece onde todos os olhos estão voltados. Isabela arqueou as sobrancelhas, respondendo com cautela irônica, se isso é um elogio, eu aceito. Se é sarcasmo, Velasco está desperdiçando energia. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Talvez seja um pouco dos dois. A conversa durou segundos, mas deixou Isabela inquieta. Ele não parecia um adversário comum. Não atacava, não adulava. Apenas deixava no ar um silêncio carregado de significado. A noite avançou até a madrugada. Quando os convidados começaram a partir, a chuva caiu pesada. Isabela, sob a marquise, segurava o ventre instintivamente enquanto esperava o motorista. De súbito, um guarda-chuva negro se abriu sobre ela. São Paulo nunca avisa quando decide chorar, murmurou Leonardo, inclinando o guarda-chuva para cobrir os dois. Isabela pensou em recusar, mas a tempestade não deixava opção. Caminharam lado a lado, respirações se misturando ao som da chuva. Ao chegarem ao carro, Leonardo abriu a porta. Sua mão roçou a dela um toque breve, mas suficiente para acelerar seu coração. Ela recuou depressa, sentou-se e fechou a porta. Ainda assim, o arrepio percorreu-lhe a espinha. Enquanto o carro partia, Leonardo permaneceu na calçada molhada, o olhar fixo até que o veículo desaparecesse. Naquela noite, de volta à mansão nos jardins, Isabela ficou longos minutos diante da janela, observando as gotas de chuva. Em sua mão ainda parecia restar o calor dele, um calor que não sabia explicar, mas não podia negar. Nos dias seguintes, acreditou que aquele encontro seria apenas mais um detalhe, em meio ao caos da própria vida. Mas o destino parecia ter decidido entrelaçar seus caminhos. Leonardo começou a surgir com frequência inesperada. Certa manhã, ao sair de uma consulta no Jardim Paulista, resultados de exames em mãos, Isabela não esperava ver ninguém. No entanto, encostado a um carro preto elegante, Leonardo a aguardava. Não estava em trajes de gala, mas em calça escura e camisa branca com 2 botões abertos, mangas dobradas. A formalidade habitual dera lugar a uma simplicidade que o tornava ainda mais perigoso ao coração dela. "O que faz aqui?" perguntou, tentando soar indiferente. Ele deu de ombros, sem desviar o olhar. "Imaginei que você não gostaria de sair sozinha da clínica." E acertei. Isabela hesitou. Quis rebater, impor distância. Mas a sinceridade nos olhos dele, sem pena, sem cálculo, a silenciou. No fim, apenas assentiu, deixando que abrisse a porta do carro para ela. Enquanto o veículo seguia pelas ruas arborizadas em direção à Paulista,
O silêncio reinava, quebrado apenas pelo som da chuva fina no para-brisa. Foi Leonardo quem falou primeiro. Eu sei o que é perder algo precioso. Anos atrás, perdi a única pessoa em quem confiava. Desde então, aprendi a controlar tudo, para nunca mais encarar aquele vazio. A voz baixa e pausada parecia vir de um lugar profundo. Isabela se voltou, captando naqueles olhos uma dor que o mundo dos negócios jamais revelara. E agora, quando olho para você, vejo nos seus olhos a mesma dor que um dia vi nos meus. Uma dor que não quer ser vista, mas que é grande demais para esconder. Isabela ficou imóvel. Pela primeira vez, a barreira entre Moura e Velasco lhe pareceu tênue. À noite, já no apartamento de Marina, contou tudo à amiga. Marina a escutou em silêncio, até sorrir de canto. Isa percebeu como seus olhos brilham quando fala dele. Você já começou a confiar nele. Isabela reagiu de imediato. Não, impossível. Ele é um Velasco, o inimigo da minha família. Meu pai nunca aceitaria. E eu não posso cometer outro erro. Mas, mesmo ao dizer isso, não conseguiu afastar as imagens. O guarda-chuva, o toque breve, a confissão sobre a perda. Dias depois, ao sair da sede dos Moura, após uma reunião exaustiva, a chuva voltou a cair. As ruas escorregadias, os saltos altos, e num segundo, ela quase caiu ao atravessar. Foi amparada por um braço firme. Era Leonardo. Estavam tão próximos que Isabela sentiu o perfume amadeirado, o calor da mão em sua cintura, o coração disparando. O tempo pareceu suspenso. Levantou os olhos e encontrou os dele não de rival, nem de estranho. Um olhar profundo, de respeito, de cuidado e de algo mais. Algo que ela temia acima de tudo, proximidade. Assustada, recuou, respirando fundo. Obrigada, mas não precisava estar aqui. Eu sei me cuidar. Leonardo apenas sorriu de leve. Isai, mas até os mais fortes merecem uma mão estendida na hora certa. As palavras a estremeceram. Isabela apressou o passo, tentando fugir da sensação. Mas por dentro, algo já havia se quebrado. Mais tarde, no silêncio do escritório da mansão, ela tentou se concentrar em papéis e números. Mas tudo se desfazia diante da lembrança dele. O sorriso discreto, a mão firme, o olhar profundo como um oceano. Sussurrou, quase para si mesma. Não, Isabela, você não pode. Mas o coração atraía, batendo cada vez mais rápido, cada vez mais forte, sempre que pensava nele. Naquela manhã, o céu de São Paulo estava cinzento, pesado, como o prenúncio de tempestade. Isabela acabara de sair de uma consulta pré-natal. 4 meses de gestação, saúde estável, mas o corpo já mais pesado fazia cada passo exigir cuidado. Marina queria acompanhar lá, mas um imprevisto no trabalho a obrigou a ir sozinha. Ao descer os degraus da clínica, pasta de exames nas mãos, um carro preto parou abruptamente diante dela. A porta se abriu e de dentro surgiu alguém que Isabela acreditava nunca mais ter de enfrentar. Rafael Duarte. De camisa escura, semblante abatido, mas com os olhos brilhando de obstinação, ele congelou ao ver a curva discreta sob o vestido dela. Aproximou-se, a voz rouca. Então é verdade, você está esperando um filho nosso. Isabela apertou os documentos contra o peito, o rosto gelado. Meu filho, Rafael, você não tem mais nenhum direito aqui. Ele avançou um passo, tenso. Eu sou o pai. Você não pode me negar isso. Tenho o direito de estar ao lado do meu filho. As palavras foram como combustível na chama dentro dela. Endireitou-se, olhar faiscante. Direito? Você renunciou a todos na noite em que me abandonou. Com o vestido de noiva ainda sobre a cadeira, você me transformou em piada diante de uma cidade inteira. Não fale em paternidade quando não sabe o que é responsabilidade. O ar ao redor parecia denso, e transeuntes curiosos paravam para observar. Rafael mordeu os lábios, os olhos oscilando entre raiva e arrependimento. Recuou o tom, mas manteve a firmeza. Eu errei, Isabela, mas essa criança é meu sangue. Você não pode apagar isso. Se pensa que pode criá-la sozinha e me enterrar no passado, está enganada. Isabela se preparava para responder quando outra voz, grave e firme, interrompeu. Ela não está sozinha, Duarte. Ambos se voltaram.
Leonardo Velasco surgia, impecável em um terno negro, olhar cortante. Aproximou-se e parou ao lado de Isabela como um escudo. Rafael soltou uma risada amarga. Claro, Velasco sempre sabe aparecer na hora certa. Pensa que eu não entendo? Está usando ela para atingir os Moura. Leonardo não rebateu de imediato. Apenas inclinou-se levemente, pousando uma mão firme e tranquilizadora nas costas de Isabela. Então, articulou, cada palavra clara. Quem a abandonou foi você, Duarte. Quem transformou o casamento em farsa foi você. Foi você quem cortou os laços. Não venha exigir agora o que jogou fora. O rosto de Rafael se tingiu de vermelho, os punhos cerrados. Vai se arrepender, Velasco. E você também, Isabela. Ninguém vai me tirar o meu filho. Virou-se bruscamente, entrou no carro e partiu, deixando atrás de si fumaça e tensão sufocante. Isabela tremia, mas não derramou lágrimas. Leonardo a olhou, suavizando o tom. Você foi forte. Não é mais vítima dele. Ela respirou fundo, segurando os exames contra o peito. Sim, mas sei que, a partir de agora, a verdadeira batalha começa. A notícia do retorno de Rafael se espalhou rápido. Manchetes pipocaram. Rafael Duarte reaparece, reivindicando a paternidade do filho de Isabela Moura. Programas matinais debatiam. Seria uma estratégia de reposicionamento da família Duarte ou apenas tentativa desesperada de recuperar poder? Na mansão dos Jardins, Henrique Moura, ao ler as manchetes, ficou lívido de fúria. Atirou o jornal sobre a mesa, a voz trovejando pelo salão. Eu te avisei, Isabela. Esse bebê seria a desculpa perfeita para Rafael voltar. E veja, exatamente isso aconteceu. Ele está usando você para nos humilhar outra vez. Isabela manteve-se ereta, a mão instintivamente sobre o ventre. A voz não vacilou. Pai, eu não vou permitir que ele use essa criança. Decidi. Vou criá-la sozinha. Rafael não tem lugar em nossas vidas. Henrique riu com amargura. Sozinha? Você acha que está num romance? Vai enfrentar a opinião pública, a lei e ainda a interferência da família Duarte? Mas os olhos de Isabela ardiam de determinação. Posso falhar no amor, mas não vou falhar como mãe. Se for preciso, enfrento o mundo inteiro para proteger meu filho. O senhor pode não concordar, mas eu não vou recuar. O silêncio ficou espesso. Henrique a encarou longamente antes de virar as costas. Não disse nada, mas no fundo dos olhos havia mais que ira, havia também respeito. Nos dias seguintes, Rafael aumentou a pressão. Uma manhã, apareceu diante da sede dos Moura e declarou aos jornalistas: lutarei até o fim pelo direito de ser pai. Isabela não pode me arrancar do meu filho. As manchetes explodiram. Alguns veículos exaltavam Isabela como símbolo de coragem materna. Outros defendiam Rafael, argumentando que uma criança tem direito a um pai. No meio da tempestade, Marina permaneceu o maior apoio. Caminhava com ela pelo Ibirapuera, oferecia silêncio e consolo quando as críticas se tornavam insuportáveis. Isa disse certa vez, sentadas no banco à beira do lago: você já sobreviveu aos dias mais sombrios. Não permita que Rafael a arraste de volta. Você não é mais a noiva fracassada. Você é mãe. E isso ele nunca terá como tirar de você. Outra tarde, quando Rafael interceptou Isabela diante da sede da empresa, Leonardo surgiu. Não precisou falar muito. Apenas ficou ao lado dela, encarando Rafael com gelo no olhar. Você não pode me apagar, Isabela, gritou Rafael. Meu filho precisa saber quem é o pai. Leonardo deu um passo à frente, a voz grave ecoando. O que essa criança precisa é de amor, não de um homem que sabe apenas virar as costas. Se a incomodar novamente, Duarte, vai lidar comigo. Os repórteres prenderam o fôlego. A imagem de Leonardo ao lado de Isabela, protegendo-a de Rafael, dominou as manchetes no dia seguinte. Logo, a pergunta se espalhou. Existe algo mais entre Isabela Moura e Leonardo Velasco? Naquela noite, sozinha no quarto da mansão, Isabela fitava as luzes da cidade pela janela. Com a mão sobre a barriga, murmurou: meu filho, hoje encarei o passado sem medo. Rafael não tem mais poder sobre mim. O passado se fechou. Agora, só seguimos em frente. Na penumbra prateada da lua, seu reflexo já não era o da mulher ferida de antes,
mas o de alguém transformado. Uma página antiga se encerrava para dar início a uma nova jornada. Nas páginas financeiras de São Paulo, os rumores só aumentavam. Velasco e Moura, aliança ou escândalo? As fotos de Leonardo ao lado de Isabela no evento beneficente, depois a imagem dele protegendo a de Rafael, dominavam os noticiários. No meio empresarial cochichava-se: será que as duas famílias mais rivais do Brasil vão se unir? Alguns demonstravam preocupação, outros entusiasmo. Uma aliança dessas poderia mudar o equilíbrio de poder no setor de transporte e logística de todo o país. Isabela lia tudo em silêncio. Não se importava com as especulações comerciais, mas sentia-se confusa ao ver seu nome sempre ligado a Leonardo Velasco nas manchetes. Por mais que nunca tivesse admitido, ele já era uma presença incontornável em sua vida recente. A faísca se acendeu de vez em um encontro empresarial no Hotel Unique, com os maiores grupos do país. Isabela chegou em um vestido vermelho elegante, cabelo preso em coque, postura confiante. Ao entrar no saguão, encontrou Leonardo em um terno cinza, conversando com executivos estrangeiros. Quando a viu, ele apenas inclinou a cabeça em saudação. De imediato, os olhares se voltaram. Ali, Moura e Velasco, juntos. Henrique Moura também estava presente. Ao ver o rival tão próximo da filha, caminhou até ela, a voz baixa, mas cheia de fúria. Isabela, você tem ideia do que está fazendo? Ficar ao lado dele é trair o próprio sangue. O burburinho ao redor cessou, atentos, mas Isabela não recuou. Ergueu o queixo, a voz firme. Pai, já fui traída uma vez por quem mais confiei. Não permitirei que ninguém decida por mim novamente. Tenho o direito de escolher quem entra na minha vida. O silêncio que seguiu foi cortante. Henrique ficou paralisado, atônito diante da filha outrora submissa, agora se rebelando em público. Leonardo, a poucos passos, observava com um lampejo de admiração. Não disse nada, mas sua presença inflamava ainda mais a ira de Henrique. Depois do evento, Isabela saiu para respirar no jardim. Leonardo a seguiu, mantendo certa distância, até falar. Você tem noção do que fez? Acabou de garantir semanas de manchetes. Ela girou nos calcanhares, olhar determinado. Só disse a verdade. Não sou mais a marionete do meu pai. Ele se aproximou, a voz mais baixa. Mas, Isabela, lembre-se, eu sou um Velasco. Entre nós, não há só rumores. Há toda uma história de inimizade. Ela o encarou, o coração em conflito, mas a voz sem tremor. Eu sei, mas também sei de uma coisa. Desde que você apareceu, não me sinto mais sozinha. E isso vale mais que qualquer rancor. Por um instante, toda a distância entre eles pareceu desaparecer, restando apenas dois seres humanos, marcados pelo passado, mas atraídos pelo presente. Após o encontro no Unique, os jornais incendiaram. Fotos dos dois lado a lado inundaram as capas. Um deles estampou: dois inimigos históricos, uma nova aliança. Já a imprensa sensacionalista preferiu o veneno. Isabela Moura trocou o pai por Velasco, manchetes que deixaram Henrique fora de si. Ele convocou um jantar na mansão dos Jardins. A mesa longa, copos de cristal e talheres de prata, mas o clima sufocante. Henrique, na cabeceira, encarou a filha com severidade. Isabela, vai arrastar esta família para a ruína? Você não enxerga o que os Velascos são. Eles nos roubaram contratos, oportunidades, e agora você se deixa fotografar ao lado dele? Isabela pousou os talheres, ergueu o rosto. Pai, o Senhor mesmo me ensinou que nos negócios, o inimigo de hoje pode ser o aliado de amanhã. Mas isto não é sobre contratos, é sobre mim. Eu decido quem tem lugar na minha vida. Henrique bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem, e fala dele como se fosse o quê? Amante? Protetor? Esqueceu quem você é? O silêncio caiu. Isabela respirou fundo e respondeu com firmeza. Não, pai. Nunca esqueci. Eu sou Isabela Moura. Mas isso não significa que vou deixar o passado do Senhor acorrentar o meu futuro. A resposta deixou Henrique em choque. Os olhos revelavam raiva e impotência. Levantou-se e saiu, deixando a filha diante do vazio gelado da mansão. Dias depois,
Isabela marcou um encontro discreto com Leonardo na biblioteca antiga de um instituto na Rua da Consolação. Entre estantes altas, com a chuva batendo nas janelas, ela murmurou: "Você tem noção de que sua presença está tornando tudo mais difícil para mim?" Ele a fitou com intensidade, a voz grave: "Eu sei, mas também sei que não consigo mais ficar fora da sua vida. Eu tentei e falhei." Isabela baixou os olhos, as mãos trêmulas. Queria negar, mas o coração denunciava em batidas fortes o que a razão recusava. Marina logo percebeu a mudança. Vendo Isabela escrever no diário do bebê com um leve sorriso, comentou: "Isa, você está feliz, não é? Mesmo que não admita, eu vejo." Isabela não respondeu, mas seus olhos brilhavam como uma chama. A tensão atingiu o ápice em outro evento beneficente. Após um discurso, ao descer do palco, Isabela foi empurrada sem querer por um fotógrafo. Cambaleou até ser aparada mais uma vez pelos braços de Leonardo. Os flashes capturaram o instante. Isabela contra o peito dele, ofegante, os olhares colidindo em meio ao caos. O barulho ao redor sumiu. Só havia a batida de dois corações em compasso acelerado. "Você..." Ela começou, sem concluir. Leonardo inclinou-se e murmurou junto ao ouvido dela: "Podemos enganar o mundo, Isabela, mas não a nós mesmos." Naquele instante, Isabela compreendeu. A tênue linha entre eles já se rompera. Não havia retorno possível. Rafael Duarte não desapareceu facilmente. Depois de falhar nos confrontos diretos, mudou de estratégia. Atacou através da opinião pública. De repente, pipocaram matérias com o mesmo tom. "Isabela Moura está sendo manipulada por Velasco." Oh! Os textos afirmavam que Leonardo se aproximara de Isabela não por amor, mas para usá-la como trampolim na conquista do Grupo Moura. A imprensa sensacionalista ia além. Publicava fotos adulteradas, sugerindo sussurros cúmplices entre os dois em reuniões. A opinião se dividiu. Uns lamentavam por Isabela, outros zombavam, repetindo o erro de se apaixonar pelo homem errado. Na mansão dos Jardins, Henrique atirou o celular sobre a mesa, a voz trovejando: "Viu, Isabela? Esse Velasco vai acabar com você. Está te usando igual Rafael fez. Eu não vou permitir que você passe pela mesma humilhação." Isabela fechou os punhos, mas manteve-se firme. "Pai, essa é a minha escolha. Não vou deixar ninguém decidir por mim. Seja Leonardo ou qualquer outro, só eu sei quem realmente está ao meu lado. Henrique rugiu: "Se escolher ficar com ele, não é mais uma Moura. Decida, sua família ou Velasco." As palavras cortaram fundo como lâmina. Isabela permaneceu imóvel, sem lágrimas. Apenas mais tarde, no quarto, permitiu-se desabar na poltrona, os ombros tremendo. Naquela noite, abriu o diário para escrever ao filho ainda no ventre: "Meu amor, hoje seu avô quis que eu escolhesse entre a família e o homem que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Eu tenho medo. Medo de que você cresça em um mundo de ódio e vingança. Mas prometo, ninguém decidirá nosso destino além de mim. Já fui fraca, já confiei errado, mas desta vez quero acreditar que o amor verdadeiro existe." Uma lágrima caiu sobre a página, borrando a tinta. Um leve bater à porta a fez enxugar os olhos às pressas. Leonardo entrou, o semblante austero, mas o olhar preocupado. "Ouvi dizer que seu pai tentou forçá-la a escolher." Isabela não respondeu, virou o rosto. Ele se aproximou, os olhos recaindo sobre o diário ainda aberto sobre a mesa. Não leu, mas compreendeu. Sentou-se diante dela, a voz grave mais baixa: "Isabela, há algo que você precisa saber. Anos atrás, perdi meu irmão num acidente no Porto de Santos. Diziam ser fatalidade industrial, mas eu sei que os Moura estavam por trás. Desde então, jurei nunca perdoar. Vivi movido por ódio, até conhecer você." Isabela empalideceu. O passado dele não era só dor, era a raiz da rivalidade entre as famílias. E agora, ele colocava essa ferida aberta nas mãos dela. "Seu irmão e os Moura?" Ela balbuciou. Leonardo assentiu lentamente. Os olhos escuros como o abismo chamaram de acidente, mas foi uma jogada para tirar os Velasco do contrato portuário. Naquele dia, jurei vingança. Isabela apertou a cabeça entre as mãos, o peito sufocado. Sempre soubera que amá-lo era perigoso,
mas não imaginava que o preço fosse sangue. E eu, ergueu o olhar, faiscando. Eu sou uma moura. O que está fazendo comigo, Leonardo? Isso é apenas vingança através de mim? Ele negou com um aceno, a voz rouca. Quisera eu que fosse simples. Não escolhi nascer Velasco como você não escolheu nascer Moura. Mas sei de uma coisa. Não consigo ficar longe de você. Não por ódio, mas porque eu te amo. As palavras a atingiram como choque. Amor? Da boca do homem chamado de implacável, as lágrimas encheram seus olhos, mas não caíram. Levantou-se bruscamente. Avós emborgado, amar uma Moura e odiar os Moura. Amar a mim, mas com um passado manchado de traição e morte. Leonardo, que amor pode sobreviver a isso? O silêncio respondeu. Apenas a chuva contra o vidro preenchia a sala. No dia seguinte, Isabela correu até Marina. No aconchego de um café em Vila Madalena, apertou as mãos da amiga como quem segura uma âncora. Marina, se fosse você, acreditaria em um amor entre duas famílias inimigas. Marina sustentou o olhar, firme e doce. Isa, o amor verdadeiro não pergunta de onde viemos. Ele só pergunta, seu coração bate por ele? Você se sente segura, vista como realmente é ao lado dele? Se a resposta for sim, não deixe que o passado roube o presente. Essas palavras ecoaram em Isabela o dia inteiro. Enquanto isso, Rafael atacava mais feroz. Contratou uma equipe de mídia suja, espalhando a narrativa de que Isabela era apenas um peão de Leonardo. Uma montagem viralizou. Leonardo sussurrando no ouvido dela, e Isabela com um olhar submisso. Milhares de comentários cruéis. A mulher enganada 2 vezes. Isabela encarou a tela, os olhos ardendo. Mas desta vez não sentiu o chão ruir. Lembrou-se das palavras de Marina, do guarda-chuva de Leonardo na chuva, do olhar dele ao confessar a perda do irmão. Naquela noite, saiu à varanda e contemplou as luzes da cidade. Murmurou para si mesma, o passado pode estar manchado de sangue, mas o futuro será a minha escolha. O coração pulsava acelerado, como se exigisse decisão. Isabela sabia. O momento de escolher estava próximo. Não havia mais como adiar. Quando a onda de rumores atingiu o auge, Isabela tomou uma decisão inesperada: deixar São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Queria um céu diferente, onde o som das ondas abafasse as fofocas e onde pudesse receber o filho em paz. A casa que alugou ficava em Santa Teresa, num morro coberto de verde. Da varanda, avistava a baía de Guanabara brilhando sob o sol. À noite, o samba ecoava dos bares próximos, misturado à brisa salgada do mar. Nos últimos meses da gestação, o corpo de Isabela estava mais pesado, mas o coração nunca fora tão firme. Marina organizava o trabalho para viajar com frequência ao Rio e cuidar da amiga, e Leonardo, como se o destino não lhe desse, outra escolha também estava presente. Não fazia alardes, não prometia nada, apenas estava lá. Levava-a às consultas, caminhava com ela pelo calçadão de Copacabana, lia o jornal em silêncio enquanto ela cochilava no sofá. O parto chegou mais cedo que o previsto. Numa manhã ensolarada de dezembro, Isabela entrou em trabalho de parto. Marina e Leonardo a levaram às pressas a um hospital em Flamengo. As horas seguintes foram de luta. Suor escorrendo, coração acelerado, mas Isabela não gritou. Segurava apenas a mão de Leonardo grande, firme, quente, como um porto seguro. Ele se inclinou e murmurou: respira fundo, Isabela. Eu estou aqui. Não vou sair. Essas palavras foram a corda que a puxou através da dor. Então veio o primeiro choro, frágil e cheio de vida. Um menino pequeno foi colocado em seus braços. As lágrimas rolaram, mas dessa vez eram de felicidade. Ao lado, o semblante de Leonardo, normalmente duro, se quebrou em emoção. Ele tocou com delicadeza a mãozinha do bebê e sussurrou: bem-vindo ao mundo, pequeno. Mas a alegria não durou inteira. Rafael apareceu no hospital, exigindo ver o filho, clamando seus direitos de pai. Arrastou repórteres, transformando o corredor num circo midiático. Leonardo se postou na porta, a voz de aço. Il a acabou de dar à luz. Se tiver um mínimo de decência, vá embora. A segurança foi chamada e Rafael teve de se retirar sob ameaças. Naquela tarde, Henrique Moura chegou. Viera direto de São Paulo,
ao saber da notícia. O rosto ainda austero, mas ao pegar o neto nos braços, todo o orgulho ruiu. O bebê agarrou o dedo dele, e o olhar inocente encontrou o olhar endurecido de anos. Henrique chorou pela primeira vez diante da filha. Isabela, eu estava errado. Você é mais forte do que imaginei, e este menino será o nosso futuro. Isabela apertou a mão do pai e assentiu. Naquele quarto simples com vista para o mar do rio, um círculo se fechava. O ódio ficava para trás, dando lugar à vida. Nas semanas seguintes, o mundo de Isabela girava em torno da respiração e do choro do bebê. Deu-lhe o nome de Gabriel, lembrança de um anjo guardião. Cada olhar para aquele rostinho fazia toda a dor do passado parecer justificável. Leonardo praticamente não deixou o rio. Trocava fraldas, preparava mamadeiras, embalava Gabriel madrugada adentro para que Isabela pudesse descansar. Marina ria comovida. Quem diria, Leonardo Velasco, o homem que metia medo nos rivais, agora sabe ninar um bebê? Isabela o olhava, o coração derretendo. Ele já não era Velasco, nem rival dos Moura, era apenas o homem que beijava a testa de Gabriel com ternura. Henrique visitava com frequência. Observava Leonardo com desconfiança, mas logo percebeu. Ele não falava de contratos, nem de lucros. Apenas perguntava, Gabriel está mamando bem? Isabela tem descansado? Numa tarde, vendo Leonardo passear com o neto pelo jardim, Henrique suspirou e disse à filha, talvez eu tenha errado em olhar tudo pelo prisma da vingança. Velasco ou Moura são só nomes. O que importa é que o menino cresça rodeado de amor. Isabela sorriu e segurou a mão dele. Pai, não quero que Gabriel herde o ódio. Quero que ele saiba que o mundo pode ser diferente. Enquanto isso, Rafael ainda tentava. Contratou advogados e pediu na justiça o direito de visita. Mas a verdade sobre o abandono no casamento veio à tona. A opinião pública se voltou contra ele. O juiz foi categórico. O senhor Duarte não demonstrou responsabilidade para exercer a paternidade. Rafael saiu calado do tribunal e sumiu da vida deles. O verão chegou e o rio brilhava mais que nunca. Numa tarde em Ipanema, Isabela e Leonardo organizaram uma pequena cerimônia. Nada de flashes, nada de negócios. Apenas Marina, Henrique, alguns amigos próximos e o mar como testemunha. Isabela vestiu um simples vestido branco, com Gabriel nos braços. Leonardo ao seu lado, os olhos radiantes. O padre perguntou, vocês escolhem caminhar juntos? Apesar de tudo, Isabela olhou para o filho, depois para Leonardo. Sorriu com firmeza. Sim, eu escolho. Leonardo apertou a mão dela, respondendo com o olhar carregado de promessas. Naquela noite, sozinha diante da mesa de madeira em Santa Teresa, Isabela abriu o diário e escreveu a última página. Meu filho, minha jornada começou com dor e traição, mas foi você quem me ensinou que o amor verdadeiro existe, se tivermos coragem de acreditar. Escolhi confiar, escolhi amar. E assim, um novo capítulo começou. O passado já não nos aprisiona. Somos Moura, somos Velasco, somos Gabriel, mas acima de tudo, somos família. Fechou o caderno. Do lado de fora, o rio brilhava em luzes douradas ao longo da praia. O samba ecoava de longe. Virou-se e viu Leonardo com Gabriel adormecido nos braços, ambos sorrindo em sonho. Pela primeira vez em sua vida, Isabela sentiu-se completa. Sem fantasmas do passado, apenas o presente cheio de amor e um futuro que prometia muito mais.